Bom, pessoal, vamos continuar aí falando do sistema digestório e agora a gente vai falar das etapas de digestão, tá? Bom, quando a gente fala de sistema digestório, a gente está falando de um tubo digestivo e glândulas associadas. Então a gente vai comer, vai mastigar na boca e a boca é o início desse tubo digestório ou tubo digestivo, tá? Vai começar então na boca, vai passar pelo esôfago. O esôfago é um tubo que vai levar o alimento até o estômago. E aí o estômago conduz o alimento até o intestino delgado, primeiramente. O intestino delgado leva o alimento até o intestino grosso. E aí, então, o intestino grosso vai processar o final aí do bolo fecal e vai eliminar pelo reto. Então, esse é o tubo digestório. No entanto, esse tubo digestório terão glândulas associadas para digerir o alimento. Essas glândulas são as glândulas salivares, que estão aqui, né, distribuídas na nossa face. Depois, o fígado, que está aqui nessa porção mais central do nosso corpo. Depois, a vesícula biliar, que na verdade armazena a bile produzida no fígado. E o pâncreas, então, que está aqui bem do ladinho. Então, são essas as glândulas associadas ao nosso sistema digestório. E agora a gente vai ver o caminho do alimento ao longo desse tubo e o que essas glândulas têm de função para digerir o nosso alimento. Bom, o processo de digestão ele pode ser dividido em duas grandes etapas. Um processo mecânico e um processo químico. O processo mecânico é realizado pelos dentes, pela língua, né, na mastigação na nossa boca, e contrações musculares que vão desde o esôfago até o ânus. Essas contrações musculares são movimentos peristálticos que vão auxiliar no trânsito do alimento e também na digestão do alimento. E a gente tem um processo de digestão química que é realizado por enzimas secretadas por células glandulares, então das glândulas, por exemplo, as salivares e do pâncreas, que vão ter função de pegar aquelas moléculas grandonas e transformar nas moléculas pequenininhas. Então, pegar um carboidrato, um amido, e transformar em monossacarídeos, em pequenos pedaços. Beleza? Bom, primeira coisa que acontece quando a gente come é o ato da mastigação. Aonde acontece isso? Na boca, com o auxílio de dentes e da língua. Nesse videozinho aqui, se eu conseguir clicar, a gente vai ver justamente esse processo. Então, ao colocar uma porção de alimento na nossa boca, a gente vai mastigar esse alimento, usar a língua e colocar de um lado para o outro para triturar esse alimento para fazer um bolo alimentar. E aí a gente engole, tá vendo o movimento da língua, vai passar então para o nosso esôfago e veja que acontece um movimento aqui, ó, da nossa epiglote, que vai fechar o tubo da traqueia e vai passar o alimento para o esôfago. Essa coisa aqui, esse epiglote, é extremamente importante para que a gente não engasgue e para que a gente não coloque alimento para dentro do nosso sistema respiratório, não entre na traqueia, tá? Então, quando a gente engole, a gente tampa o nosso sistema respiratório para que o alimento vá para o esôfago, beleza? Bom, e aí então, da boca até o esôfago, o que tá acontecendo aí? Tá passando por essa primeira etapa de digestão. Antes de passar por aqui, eu quero deixar claro o que é a faringe, que está escrito aqui, eu não comentei. A faringe é justamente essa região aqui, onde a gente tem tanto a entrada para o sistema respiratório, como para o sistema
digestório, é na faringe que a gente vai encontrar então a epiglote, beleza? E aí então, nesse próximo slide, o que a gente tem? As glândulas salivares, então localizadas a parótida e a sublingual e a submandibular e a sublingual aqui. São essas glândulas que vão então produzir saliva. Então, quando a gente olha uma coisa que gosta, quando a gente mastiga, isso vai estimular a produção de saliva. A saliva tem um pH aí de 6 a 7. Para quê? Para a ação da primeira enzima, que é a amilase. A amilase, ou pitialina salivar, é uma enzima que vai quebrar amido. Então, a amilase quebra amido, beleza? A saliva também tem uma proteção, ajuda na proteção do epitélio e do atrito que a gente tem na nossa boca ao comer alguma coisa. E também tem a proteção de ação bacteriana aí, você tem que manter um pH adequado para você controlar a ação de bactérias na sua boca. Bom, nessa etapa, então, na nossa boca, a gente vai digerir basicamente amido. Se você comer uma bolacha, você sabe disso, você coloca uma bolacha de água e sal na boca, tem muito amido, e se você deixar por ali, você vai ver que ela começa a dissolver. O que está acontecendo? Você está, então, com o auxílio da amilase, transformando o amido em dextrina e depois em maltose, que é uma molécula bem menor do que o amido, beleza? Então, é a primeira etapa aí de digestão química, além da digestão física, mecânica com os dentes. Beleza, aí a gente engoliu, passou lá para o esôfago. Lá no esôfago, o bolo alimentar, por que ele vai passar da boca até o estômago, mesmo se a gente estiver deitado ou mesmo se a gente estiver de ponta cabeça? Por conta do peristaltismo, que é um movimento de contração do tubo do esôfago, que vai então movimentar o bolo alimentar em direção ao estômago. Tá? Então você tem uma série de contrações musculares para o movimento desse bolo alimentar. O peristaltismo começa no esôfago e vai até o reto, né? Até o final, ali, até a gente eliminar as nossas fezes, beleza? Bom, então passou da boca para o esôfago, aí do esôfago vai cair no nosso estômago, certo? O estômago é um órgão que tem esse formato aqui, certo? Ele vai ter aqui ó, a comunicação com o esôfago, tem uma válvula aqui que a gente chama de válvula cárdia. Essa válvula, ela precisa fechar para que a gente não tenha um refluxo, não tenha azia, né? Então, às vezes um problema aqui nessa válvula faz com que a gente tenha um probleminha aqui de volta de alguns líquidos do nosso estômago. Mas o normal sai do esôfago e cai no estômago, beleza? Aqui no estômago a gente vai ter também movimentos peristálticos que vão ajudar na ação mecânica e a gente vai ter a eliminação do suco gástrico. O que é o suco gástrico? O suco gástrico é uma porção de enzimas e também de ácido clorídrico para ação química, tanto do ácido quanto das enzimas aqui. O que vai acontecer? A gente libera esse ácido clorídrico, diminui o pH a 2, 3 mais ou menos, isso mata micro-organismos, isso amolece o alimento e é o ideal para a ação da pepsina, que é uma enzima para quebrar peptídeos. Ai, professora, o que é peptídeo? Peptídeo é proteína. Então, é no estômago que a gente vai digerir a proteína do alimento. Então, comeu o alimento, a parte proteica vai ser digerida aqui no estômago, beleza? Comeu um alimento que tem carboidrato e proteína, parte do carboidrato digere na boca e a parte da proteína começa a ser digerida no estômago, beleza? A ação, então, dessas enzimas em pH super baixo faz com que as proteínas sejam quebradas. E a gente tem aí a formação do que a gente chama de quimo, tá? Porque já tem uma ação química, beleza? Aí, o alimento passa por um tempo aqui no estômago e vai, então, seguir o seu caminho para o intestino.
Entre o estômago e o intestino, a gente também tem uma válvula. Essa válvula é para controlar, para que você tenha ali o fechamento e a retenção do alimento no estômago por um tempo. Passou, fez a digestão, abre-se essa válvula e passa para o intestino, beleza? E aí, então, uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a digestão no estômago, ele vai ser basicamente para digerir proteína. E como é que acontece essa digestão de proteína? Então a gente tem aqui, né, o estômago, a gente tem todas as dobras do estômago que existem, e ali a gente tem a eliminação de um negócio chamado pepsinogênio, que é uma enzima, mas é que ela está inativa. Quando o pepsinogênio entra em contato com aquele ácido clorídrico, ele perde uma parte e se torna pepsina ativa, tá? A pepsina ativa estimula a produção de ácido clorídrico. Isso daqui, lembra da primeira aula? Isso daqui é um mecanismo de retroalimentação, né? Então você tem uma retroalimentação aqui acontecendo. Produz ácido clorídrico que vai transformar pepsinogênio em pepsina. A pepsina estimula a produção de ácido clorídrico. E isso vai acontecer para a digestão de proteínas. E aí, então, a pepsina também estimula a liberação de mais pepsinogênio. Um feedback aí positivo, uma retroalimentação positiva, certo? Bom, a gente também tem uma outra enzima. Quando a gente é neném, a gente tem a renina, que vai auxiliar na digestão de leite, da coagulação de leite. Então, é uma outra enzima aí presente majoritariamente quando a gente é recém-nascido, tá certo? Bom, digeriu proteína, vai passar para o intestino delgado, certo? Então, a gente digeriu um pouquinho do carboidrato na boca, um pouco da proteína no estômago e agora a gente vai passar para o intestino delgado. O intestino delgado é um órgão extremamente importante, porque é ali que vai acontecer a digestão de praticamente tudo, né? O final da digestão vai acontecer ali. Então, vai primeiro passar numa primeira parte chamada de duodeno e na parte do jejuno, né? Na primeira parte do jejuno. O que é isso, professor? Então, vamos lá. Tá aqui o estômago, certo? O estômago vai passar o bolo alimentar para duodeno, que é essa voltinha aqui do intestino delgado, e depois do duodeno vai passar para o jejuno. O jejuno é a primeira parte do intestino delgado, tá bom? É ali que vai acontecer a digestão de quase tudo, porque a gente digeriu proteína, mas não digeriu até o fim. A gente precisa ainda quebrar mais ainda as proteínas. Então, vai passar para o intestino para terminar de digerir isso. E lá no intestino a gente tem um negócio chamado de suco entérico. O que tem nesse suco entérico? É um liquidinho que vai ter um monte de enzima para quebrar o resto de coisa que tem ali. Então, para quebrar o resto de proteína que tem ali ainda, para quebrar o resto de carboidrato que tem ali ainda, porque a gente quebrou numa molécula menor, mas para transformar em um monossacarídeo ou em um aminoácido, a gente precisa quebrar ainda mais. O suco entérico tem enzimas que vão auxiliar nessa quebra, beleza? Bom, aí nesse ponto, a gente tem o auxílio das duas glândulas que estão faltando, o fígado e o pâncreas. O fígado, ele é esse órgão enorme do nosso corpo que tem várias funções, mas dentro do sistema digestório, a principal função aí é produção de bile, que ele produz aqui e armazena neste saquinho aqui na vesícula biliar, tá? Por que está esverdeado a cor? Porque é mais esverdeada a cor da bile. Ah, professora, como é que você sabe disso? Você sabe disso, se você já vomitou. Quando a gente vomita primeiro o que está no estômago, e se a gente acabou com tudo que está no estômago, a gente vai vomitar o que está nesta parte aqui do duodeno. E aí sai essa bile, é um gosto amargo e meio amarelado, esverdeado. Então a cor da bile é essa. A bile, ela tem um gosto amargo e tem uma função aqui no nosso corpo extremamente importante para digerir lipídio, tá? E o pâncreas
é uma glândula que vai auxiliar a produção aí de enzimas e vai produzir o que a gente chama de suco pancreático. Tanto a bile quanto o suco pancreático produzido pelo pâncreas é liberado aqui nesta primeira parte do intestino, que é o duodeno, certo? O que a bile faz? Bile vai secretar, ela é secretada pelo fígado e vai ser armazenada na vesícula. Na bile não tem enzima na bile. Ah, mas professora, se não tem enzima, o que tem? Tem sais biliares. Sais biliares fazem o quê? Emulsionam gorduras para facilitar a ação de lipases pancreáticas. Aí, veja só, você comeu gordura, né? Comeu aquela porção de batata frita. Tem carboidrato ali da batata e tem um monte de gordura do óleo que você usou para fritar a batata. Aquela gordura ali vai cair no seu intestino, né? Vai passar por tudo, vai chegar lá no intestino e ela não consegue ser quebrada facilmente, é uma molécula grande. Só que, pensa, quase tudo no nosso corpo está dissolvido em água. Então a gente tem muita água no nosso corpo e essa gordura que acabou de cair. A bile vai fazer com que essa gordura se transforme em pequenas partículas, em pequenas gotículas de gordura. Partículas não, pequenas gotículas de gordura. É como se fosse um detergente. Então, para facilitar a quebra da gordura, a gente usa a bile. Então vai cair bile ali no duodeno, para quê? Para que as enzimas do suco pancreático, que tem a capacidade de quebrar a molécula de lipídio, para quebrar e transformar em ácido graxo e glicerol, tá bom? Bom, então a gente tem a bile sendo produzida pelo fígado. E o pâncreas, que é a outra glândula que é extremamente importante, vai produzir suco pancreático. Poxa, se é suco, é liquidinho, é um trocinho líquido que tem uma ação aí com pH 8. Então vai ter um monte de bicarbonato de sódio para diminuir o pH. Veja só, eu tô falando no estômago, a comida estava no estômago, o pH estava quanto mesmo? 2, 3. Cai no intestino o pH para as enzimas funcionarem, né? As enzimas do intestino funcionarem, precisa de um pH alto. Então o suco pancreático vai liberar bicarbonato de sódio para elevar o pH até 8. Para quê? Para a ação das enzimas ser ideal. Quais enzimas, professora? Putz, tem uma tonelada aqui. Eu nem vou falar os nomes. O que faz essas enzimas? Vão quebrar o resto das proteínas que ainda não foram quebradas, né? Vão quebrar os lipídios que foram emulsificados aí pela bile, vão quebrar o resto dos carboidratos, vão quebrar os ácidos nucleicos, RNA e DNA, porque também tem no seu alimento que você comeu. Então, tem um monte de enzima para quebrar em pedacinhos pequenos. Por quê? Porque é aí que vai acontecer a digestão. Depois é absorção, beleza? Então, depois que passou por essa parte, com o auxílio do fígado e do pâncreas e de todas essas enzimas e sais biliares, a gente vai ter um monte de moléculas bem pequenininhas, como a gente tem aqui, ó, todas desenhadas. Então, entra aqui no duodeno uma molécula pequena, mas ainda ó, com duas partes, ó, o verdinho aqui todo ondulado. Quando passa pela ação da bile, dos sais pancreáticos, do suco entérico, ou melhor, suco pancreático e do suco entérico, a gente vai ter então a quebra dessas moléculas em moléculas ainda menores. Para quê? Para a gente conseguir absorver. Toda essa etapa é a transformação do quimo que saiu lá do seu estômago com ação química, mais movimentos peristálticos, porque esse movimento, né, vai andando, você sabe, né, você sente isso na sua barriga, poxa, tá andando as coisas aqui. Então, os movimentos peristálticos para fazer esse caminho aí do bolo alimentar se transformar em quilo. Poxa, e aí, professora, acabou? Não, acabou não. O que acontece? Agora a gente precisa absorver isso daqui. Então a gente comeu essas moléculas grandes aqui, digeriu ao longo aqui, ó, da boca, do estômago e do intestino, e agora a gente precisa absorver tudo isso daqui. Aonde a gente absorve? No intestino delgado.
no resto do intestino delgado, né? No resto do íleo. Então a gente tem duodeno, jejuno e íleo. O íleo é a parte do intestino delgado que vai ter uma grande absorção. Então, como que a gente absorve? A gente tem uma camada enorme de células, todas dobradinhas, assim, todas organizadas em dobras para aumentar a superfície de contato e a gente absorver a maior quantidade de nutrientes nessas células. Então veja, o intestino ele é todo cheio de voltas. Aí dentro do tubo aqui, se eu pegar um pedacinho, você ainda vê bem dobrado, e aí depois você pegar um pedacinho daqui e olhar mais de perto, você vai ver um monte de célula organizada, tá? E veja que aqui, entre cada vilosidade, que a gente chama isso daqui, a gente tem aqui no meio, ó, vasos sanguíneos, capilares sanguíneos. São esses capilares sanguíneos que vão justamente absorver os nutrientes. Então é aqui que a mágica acontece. Você come, e aí aquele arroz, feijão, bife, batata frita que você comeu ali no almoço vai ser quebrado e ele vai ser absorvido nesta região. Então a absorção dos nutrientes, dos carboidratos pequenininhos, né, dos monossacarídeos, dos aminoácidos, dos ácidos graxos, dos sais minerais, a gente vai começar a absorção aqui, beleza? Bom, então a gente absorveu lá no intestino delgado. E o intestino grosso serve para quê então, professora? Veja, o intestino delgado, que é bem grandão que está aqui desenhado aqui no meio, ele absorve nutrientes, mas ele não absorve ele não absorve água, nem sais minerais, ou absorve muito pouco. Quem vai fazer isso é o intestino grosso. Então o intestino grosso ele vai receber por aqui, né, aqui por trás, aquela massa de resto, né, alimentar com muita água e ainda sais minerais, e a gente vai absorver então toda a água possível do alimento aqui no nosso sistema, no nosso intestino grosso. Ao absorver a água, vai moldando o bolo fecal, absorve sais minerais também, e aí depois encaminha o cocô ou as fezes para o reto para você eliminar esse resto alimentar que você não consegue digerir e que já tem pouco nutriente se você fez uma digestão adequada, se está tudo funcionando muito bem aí no seu corpinho. Então, se é no intestino grosso que a gente absorve água, se você não toma água, o que acontece? Se você não come fibra, o que acontece? Veja, o intestino grosso ele é responsável por absorção de água. Se você bebe pouca água, ele vai tirar a água do que você comeu. E aí, às vezes, o cocô pode ficar muito ressecado, porque você bebeu pouca água, e vai tirar ali do pouco que você se alimentou. E para o trânsito ser adequado, não ser dolorido, e você ir ao banheiro de forma adequada e regular, você tem que comer muita fibra. A fibra de celulose, ela é uma fibra vegetal que a gente não digere, então a gente não consegue quebrar a fibra vegetal quando a gente se alimenta. No entanto, ela é necessária para que o cocô fique soltinho, aerado, e você faça as suas fezes de fato assim, leves, né? Não fique sofrendo nesse momento aí do seu dia. E aí eu recomendo esse vídeo aqui que é da hora sobre o milho no cocô. Beleza? E por último, eu quero deixar esse recado aqui, em função também de uma pergunta de uma das alunas aí. O intestino, ele é extremamente importante porque ele interage com outros sistemas e regula a homeostase do nosso corpo. Então o intestino e os micro-organismos que estão aqui ajudando a nossa digestão tem a ver com humor, tem a ver com regulação de obesidade, tem a ver com doenças neuronais, tem a ver com memória, enfim, a gente é o que a gente come e o nosso intestino é considerado atualmente um segundo cérebro, beleza? Então, por favor, se alimentem bem, que é extremamente importante, beleza? Até a próxima!